Viver pelo sobrenatural é a única forma de viver uma vida abundante. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em dias de insatisfação, ocultismo, religiosidade estéril, orfandade, ansiedades e doenças emocionais, a vida pelo Espírito é um antídoto contra todas as tempestades que intentam invadir o nosso coração e roubar nossa capacidade de confiar. Não é apenas sobre cegos enxergando ou surdos ouvindo, mas também sobre encontrar paz em meio às adversidades e força em meio às tempestades. O avivamento de Deus quer inundar o seu coração, pois tudo começa em você. O Espírito Santo está entre nós e Ele quer nos encontrar onde você está, para uma jornada pelo Espírito até o Pentecostes. A igreja está ativada e preparada para viver uma vida sobrenaturalmente abundante. Uma jornada de 5 semanas até o Pentecostes. E hoje vamos falar sobre o poder sobrenatural do voto. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. O sobrenatural é aqui e agora. Você está pronto para começar? Boa tarde para você. Você pode dar uma boa tarde para essa pessoa que está do seu lado, com alegria no rosto. Se você está do lado de uma mamãe aí, Feliz Dia das Mães para você. Eu sei que já te deram Feliz Dia das Mães, mas eu não tinha dado. Então, Feliz Dia das Mães. Que o teu filho tenha te dado um presente hoje, porque ele te deu muito trabalho até aqui. Está na hora de dar presente agora, né? E que bom que você está aqui nessa tarde abençoada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de nesse domingo ter tirado esse tempo para estar aqui em família. Nós amamos dizer isso, que nós somos uma família e é bom estar em família, amém? E que em nome de Jesus esses minutos que a gente vai passar aqui debruçados na palavra do Senhor possam trazer diferença para a tua vida e para a tua história. Nós estamos nessa série que tem de fato nos abençoado muito. Se você nos visita, já tem algumas semanas que nós estamos falando de uma vida sobrenaturalmente abundante. São dias tão difíceis, você já ouviu isso aqui nessa celebração, notícias, elas são atualizadas e é uma pior que troca uma outra ruim também, né? A gente não está vivendo um tempo onde uma coisa boa supera uma ruim. Não, uma ruim supera uma pior e aí a gente vai oscilando entre um monte de notícia, infelizmente, muito triste. Às vezes com a gente, às vezes à nossa volta, às vezes o suficiente para nos deixar também com aquele coração apertado. Vide o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma vida abundante para nós. E esse ano do sobrenatural nós temos clamado, buscado por isso. E nós vamos fazer uma oração agora, e eu não sei se você entendeu o que essa canção diz, mas essa canção diz que essa é a minha promessa. Nós vamos falar sobre votos hoje. Uma das traduções dessa palavra também está ligado à promessa, a um voto que eu posso fazer a Deus. E eu queria te convidar nessa oração mesmo a renovar essa aliança com Jesus, caso você já a tenha, de dizer: Deus, essa é a minha promessa, eu gastaria a minha vida para te coroar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado nessa tarde, final de tarde, onde nós temos a oportunidade de receber a porção que o Senhor separou para nós, o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a nossa vida. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor faça outra vez nessa tarde. Essa é a nossa promessa, Pai, de gastar a nossa vida para te coroar, para honrar o Senhor, ó Deus. E nós queremos nessa tarde entender, mergulhar, aprofundar o nosso coração nesse assunto tão importante sobre a nossa realidade espiritual como igreja. Ó Deus, penso que se nós todos entendermos o que essa mensagem tem para nos ensinar, nós como igreja vamos para um outro nível em nome de Jesus. Então, ó Deus, que nessa tarde o Senhor tenha liberdade de falar, de tocar em áreas da nossa vida que talvez até hoje nós ainda não tínhamos dado permissão, mas nessa noite damos total condição de trabalhar em nós. Faz outra vez nessa tarde, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Vamos lá então, a vida sobrenaturalmente abundante. Nós temos lido um texto semana após semana, chamamos de um texto base para a nossa série. Atos 2, versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Gente, a realidade de plenitude do Espírito Santo não é para alguns, é para todos. Naquele texto, essa série tem um propósito de nos fazer entender o que é o Pentecostes, o que foi a vinda do Espírito Santo, depois da morte de Jesus, da Páscoa. Corre-se então 50 dias até que esse evento que mudou para sempre a história venha até a nossa realidade. O Espírito Santo, prometido por Jesus, toca aquele povo que está ali em unidade orando, e o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então eu queria que você olhasse para essa plataforma e pensasse que não é para quem vem aqui cantar uma canção, fazer um momento, não, é para todos nós em nome de Jesus. Se nunca te explicaram o significado dessas pombas que estão aqui, é que nós cremos numa realidade que você ministra sobre a plataforma e a plataforma ministra sobre você também, amém? E esse princípio de João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós definimos com uma frase esse texto nessa série que diz assim: todos os que escolhem receber e decidem crer, ganham a bênção de se tornar. Todos os que escolhem receber Jesus, decidem crer em Jesus, recebem junto com isso, ganham junto com isso, a bênção de se tornar filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Vamos então falar hoje sobre o poder sobrenatural dos votos espirituais. Salmo 56, versículo 12 diz assim: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Semana passada aconteceu uma coisa muito curiosa lá na minha casa. Eu tenho uma menina de 12 anos, um menino de 9, e nós falamos semana passada sobre jejum, não sei quantos estavam aqui. O mesmo princípio se vale para os votos, por isso vou usar esse exemplo aqui na introdução. O Gael, meu filho, nós somos pastores lá da igreja da cidade de Caçapava, e aí nós saímos da celebração, fomos para casa, a gente não mora lá, né? Eu moro aqui em Jacareí. Então eu voltei para casa, a gente estava em casa à tarde, e aí o Gael veio falar para mim: papai, eu fiz um jejum hoje lá no culto. Daí eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Eu falei: qual que é o jejum? Ele falou: não vou sair na rua. Eu falei: pô, você é bruto, hein? Né? Menino de 9 anos, lá no meu condomínio, uma das coisas que ele mais gosta é estar na rua com a molecada. Eu falei: amém, Deus te abençoe e te sustente. Né? E aí ele foi para a rua, passado poucos minutos ele volta chorando. E ele passou uma situação lá com os amigos, né? Alguém disse alguma coisa lá para ele que ele não gostou, e de fato, né, ouvindo a história dele, é uma coisa para uma criança de 9 anos difícil para administrar. Ele volta para casa chorando. E aí, papel de pai, né, consola, ele fala sobre as emoções dele, ministra, valida, empodera. Depois estava tudo calmo já e tranquilo, passou aquele trauma ali inicial. Eu cheguei e falei: Gael, tu chegou hoje aqui em casa dizendo que você tinha feito um voto de não sair na rua. E aí você foi. Aí ele já deu aquela carinha de gol contra já para mim. Acho que ele já estava entendendo o que eu queria dizer. Eu falei: você fez um jejum aí, um voto com Deus lá, e você não cumpriu, porque você foi para a rua. Se você tivesse cumprido, não tinha acontecido nada disso. E ele olhou para mim e falou assim: é verdade, papai. Eles me chamam de Dad, né? Ele falou assim: é verdade, Dad. Com aquela cara de mais gol contra ainda, ou talvez já uns 3 gol contra. Por que eu estou fazendo essa introdução, gente? Porque o salmista ele vai dizer assim: eu cumprirei os votos que eu te fiz, ó Deus. E hoje, talvez durante essa mensagem, você vai lembrar coisas que você disse que faria para Deus, com Deus, e você deixou para trás. Coisas que você determinou um tempo até que aconteça: Deus, tal coisa eu te entrego, tal coisa eu farei. E isso não aconteceu ainda e você já retomou essa atividade na tua vida, já ativou de novo, já deixou de fazer aquele voto. E se nós formos fazer um voto, que nós possamos cumpri-lo, amém? A palavra voto é a palavra hebraica que no português seria a palavra neder, que significa uma oferta votiva, uma promessa voluntária ou uma entrega de algo legítimo. Assim como o jejum, você não vai fazer um jejum de uma coisa que não te incomoda. Por exemplo, gente, a azeitona e o pecado para mim têm o mesmo significado. Os dois eu odeio.
Eu odeio azeitona, não gosto de azeitona, não dou conta de azeitona. Então eu nunca farei um jejum de azeitona. Está me entendendo? Eu não vou fazer um voto de uma coisa que não tem impacto na minha vida. Tem gente dizendo assim, vou raspar a cabeça. Sobrou 2 cabelos aí, pô, não vai mudar muita coisa. Eu vou fazer um voto de não assistir jogo de futebol. Tu nem assiste jogo de futebol. Eu vou fazer um voto de uma coisa aqui na minha vida, eu vou acordar a tal hora da manhã. Não, você já acorda esse horário por causa da tua rotina, não tem uma coisa sobrenatural nisso, não tem um esforço, não tem uma oferta voluntária. Já é a tua vida, já é o que você vive, já é o que você faz. Então o voto parte de um princípio que você entrega algo para Deus, nós vamos falar um pouco mais detalhado aqui daqui a pouco, mas é uma coisa que de fato gera um tipo de sacrifício no seu coração. Zacarias 4,6 diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós só conseguiremos cumprir um voto feito a Deus com a ajuda do Espírito Santo. Se você for no braço, na emoção, fazendo alguma coisa radical, talvez teus desafios são tão grandes que você tem vontade de fato de ser radical em um voto. Faça consciente de que você está entregando algo de fato que você vai conseguir, com a ajuda do Senhor, cumprir. O voto espiritual, então, ele tem o poder de tirar a força de tudo aquilo que nos domina, que não seja o Espírito Santo. A W. Tozer definiu como um conselho dele, e a frase vai dizer isso para você, algo muito especial, acompanhe comigo. Ele diz assim, meu conselho nessa questão é que se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, detalhe, se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria e novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente. Mas sempre leve em consideração os votos feitos. Existe um momento da nossa vida espiritual, não sei se você já tocou esse momento, se é o seu momento, de que nós não encontramos mais meios para mudar a realidade que nós estamos vivendo. E talvez você está aí nesse momento dizendo assim, cara, eu não sei mais o que eu faço para me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Votos. Já tem alguns anos que 1º de janeiro é a data que eu entrego algo para Jesus e só volto a tocar nele de novo no 1º de janeiro do outro ano. Às vezes como esposa, às vezes sozinho, mas já tem alguns bons anos que eu não sei o que é passar um dia sem fazer um voto ao Senhor, com objetivos claros, com foco e ver Deus agir diante daquela realidade que é, de fato, o mais maravilhoso de tudo isso. O próprio Tozer, o autor da frase que nós acabamos de ler, ele tem 5 elencos aqui de coisas que é importantes a respeito do voto. A primeira delas, trate seriamente o pecado na sua vida. Na nossa intimidade, na família, na igreja, na sociedade, você precisa se preocupar em se santificar, amém? Não seja possuído por nada, nós vamos falar um pouquinho já daqui a pouco, mais detalhado disso. Nunca se defenda, faça da obra de Deus e Ele cuidará da sua reputação. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém e nunca aceite qualquer glória para si. Um fruto natural de pessoas intensas em Deus, que jejuam, fazem votos, são frutos. E o risco de você começar a bater no peito e dizer, uau, cheguei num nível diferente, ou começar a olhar à tua volta e perceber que está alguns passos à frente de alguns demais, vai tentar plantar no teu coração um certo orgulho. Nunca tome a glória para si, amém? A Bíblia diz que uma das coisas que Deus não compartilha conosco é a glória é somente de Deus. Fazer um voto espiritual, querido, é aumentar o seu compromisso com Deus. Existe uma média, e a palavra parece ser ofensiva, mas é só o significado de média. Existe um estilo de vida medíocre, um estilo de vida na média, de pessoas que seguem a Jesus, que não intencionalmente dão um passo a mais. Exemplo, nós viramos 31 de dezembro para 1º de janeiro, começamos um novo devocional, junto com ele tem a leitura bíblica, e você talvez disse, esse ano eu leio a Bíblia toda. Talvez não assim criterioso, é um voto que eu vou fazer. Esse ano eu vou ler todos os dias devocional. Se pegar talvez aquela fitinha do teu devocional, está parado lá em fevereiro.
Esses dias eu estava no carro de um irmão da igreja, de uma ovelha, e com intimidade, né? Daí o devocional na porta assim, e a fitinha lá em março, sei lá que dia que era. Daí eu falei, essa fitinha está acidentalmente aqui nessa data, né? Não, pastor, parei de ler. Não estou dando conta. Falei, cara, tu vai gastar no máximo, se você ler lento, uns 5 minutos fazendo isso aqui. Cara, se você não tem 5 minutos para fazer um devocional, começa a pôr um termômetro na sua fé para não saber se ela já não congelou. Porque é muito pouco, um mínimo de dedicação que Deus espera de nós. E, gente, eu acho que você vai concordar comigo. A nossa igreja tem tanta ferramenta que nos empurra para um nível mais profundo, amém? Que não tem como a gente ficar lá para trás. Eu tenho certeza que, se você quiser, você vai chegar e viver o melhor ano espiritual da sua vida nesse ano sobrenatural, em nome de Jesus. 3 dimensões do voto para você considerar: o propósito dele, o tipo de voto e o tempo do voto. Conselhos que o pastor Fabiano coloca no seu livro sobre votos, aconselho você a fazer a leitura. Tem ali na nossa bookstore um livreto, é muito pequeno, simples, você vai conseguir ler rapidamente e crescer muito nesse assunto. São 8 conselhos, ele diz aí: estabeleça o propósito do voto, acabamos de dizer sobre isso, defina o tipo de voto. Você precisa saber pelo que você vai fazer o seu voto e o que você vai fazer de voto. Ah, eu não vou ver TV, eu não vou mexer em rede social, eu não vou assistir isso, eu não vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde, vou tirar meu almoço, enfim, você que vai definir. Vou deixar meu cabelo crescer, minha barba crescer, vou cortar o cabelo, vou ficar sem comprar nada. Os maridos falam com a minha esposa sobre isso, pai. Às vezes esposas também sobre maridos compulsivos, né? Pensando agora, né? Avise os seus familiares antes de começar, importantíssimo. Talvez por conta da realidade, agenda, dinâmica, logística, um monte de coisa, o teu voto implica no todo. Então você precisa trazer isso para a mesa, compartilhar com a tua esposa, os teus filhos, para que você seja até ajudado nesse período. Peça a confirmação e a bênção da sua liderança, uma cobertura nesse tempo é fundamental. Não é controle, posse, nada, é cobertura, é direcionamento. Alguém de repente que já é maduro nesse assunto pode te dar até algumas dicas. Não desista do voto. Lembra do Salmo 56, nós lemos lá no início? Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo, para você não se perder no que você está entregando a Deus. E nunca deixe de incluir períodos intencionais de oração nesse tempo de voto. Nós vamos falar de 6 princípios aqui sobre a vida de João Batista. A Bíblia fala em número 6 sobre o voto do Nazireu, lá na Velha Aliança. E o voto do Nazireu era um voto bem específico, onde eles abriam mão de bebidas fortes ou fermentadas, diga-se de passagem naquele tempo, vinho. O Nazireu era alguém que não cortava o seu cabelo, e o Nazireu também não tocava em nada morto. Exemplo, um parente morria, até mesmo animais, às vezes ele não podia ter contato com esse tipo de situação. Então, um parente morreu, ele nem participava do cortejo fúnebre, do velório, né? Era uma outra realidade, mas ele não tinha envolvimento com nada morto. O vinho falava sobre abrir mão de direitos legítimos, o cabelo crescendo, na minha visão, algo que sempre se desenvolve na vida do Nazireu. Ele está sempre crescendo em algo, e a questão de não tocar em nada morto é porque o chamado do Nazireu tinha a ver com vida, tinha a ver com aquele chamado pulsante de trazer de fato algo a mais para a sua geração. João Batista é uma espécie de Nazireu, não com essas especificidades aqui, mas da sua forma. Afinal, não é a mesma realidade de nazireado para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, mas ele abria mão de direitos legítimos. E João Batista tinha um estilão um pouco diferente. O cara que andava com as roupas de camelo, o cara que tinha uma alimentação diferente, abriu mão de viver da forma que as pessoas da sua geração viviam, e também morava num lugar totalmente distinto, ficava no meio do deserto. E ali começou a pregar o evangelho, ali começou a abrir caminho para Jesus e viveu de fato um chamado muito especial. É baseado na vida de João Batista que nós vamos então compartilhar esses 6 princípios aqui com você. Então vamos lá, os votos espirituais, em primeiro lugar, fazem com que você viva na terra sob influência do céu. Mateus 3, versículo 1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Gente, o deserto, o lugar que Deus fez tanta coisa através de tanta gente, é um lugar que nós podemos resumir como um lugar de escassez de coisas naturais. Deserto não tinha água, deserto não tinha sombra, deserto não é um lugar confortável,
deserto não tinha fruto, deserto não tinha alimento, deserto é deserto. Hoje, se você for em Israel, é difícil você encontrar esse tipo de realidade aqui que João Batista vivia, mas ele vivia de fato lançado no meio do deserto. Um homem que decidiu viver sendo sustentado pela influência de Deus, sendo influenciado pelo céu. Um voto que eu e você podemos começar a pensar é sobre coisas que nós, na verdade, deveríamos fazer, mas estamos lutando com ela o tempo todo. Você poderia, por exemplo, fazer um voto, ainda está em tempo, de você fazer um ciclo de 30 semanas esse ano, para romper com um pecado que você vem lutando há anos. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos em família, amém? Eu estava ali na hora da adoração, no louvor ali, e não sei você, mas achei muito intenso, profundo o que nós vivemos aqui hoje na adoração. E eu estava ali, e muito claramente no meu coração, na minha mente, uma percepção de pessoas que estão vivendo uma vida de casado mesmo sem ser casado. Relações sexuais antes do casamento. E isso de forma muito deliberada. Querido, se você quer as bênçãos de Deus, talvez eu estou respondendo para você, casalzinho, por que vocês brigam tanto, por que é tão difícil, por que vocês não avançam, por que algumas coisas acontecem. Porque se você escolheu fazer do jeito de Deus, tem um jeito de Deus para fazer. Não é aleatório. A forma de se relacionar com Deus não é aleatória, tem um jeito. E a relação sexual foi destinada, separada, foi dado como exclusivo para o casamento, amém, gente? E você casado, vou respeitar os 18 menos aqui, você é o contrário, né? Então você tem que desfrutar da bênção de Deus, se é que você me entende. Agora você que está aí lutando nessas áreas, coloque... Isso, gente, não deveria ser um voto, deveria ser o mínimo que você entrega para o Senhor, porque isso é questão de santidade. Mas talvez para você se aprofundou tanto nisso que você precisa dizer assim, Deus, nós precisamos fazer um voto, e você vai fazer respeitando ela respeitando você, de nós evitarmos esse tipo de contato para nós desfrutarmos da bênção de Deus. Faz sentido para você? Não estou perguntando se você está vivendo pecado, não precisa levantar a mão não. Eu estou dizendo só a ideia, amém, gente? Se você é pai, ajude seu filho, proteja seu filho, ajude nessa questão do relacionamento para que ele não possa passar o sinal. Segundo, os votos espirituais fazem com que você escolha a simplicidade. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, ele usava cinto de couro na cintura e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Que alimentação exótica. Gente, esse couro de camelo não era uma coisa assim, tipo o Hugo Boss, não. Era um negócio bem roots, tá? Imagina esse negócio, até perder o cheiro do animal. Naquele tempo também, né, não tinha produtinho para deixar melhor esse couro aqui. E aí esse cara come gafanhoto, mel silvestre. O mel de Israel é o mel da tâmara, né? Não é o mel da abelha que nós comemos. Ele decide abrir mão de um direito legítimo, que era a alimentação normal de qualquer tipo de judeu, qualquer tipo de hebreu normal. Ele diz, eu não quero uma coisa normal na mesa do judeu, o pão, o vinho, o fruto da uva. Ele vai para o deserto para não ficar deslocando nem nada, talvez ali tinha, e Israel tem em abundância, uma tamareira ali, e dali ele já resolvia o seu almoço, suas refeições, os gafanhotos talvez, né, na região que ele estava ali por toda parte. O estilo de roupa, tudo diferente, de uma forma simples. Nós não estamos falando aqui de uma coisa que você tem que abraçar a miséria, não é isso, mas é de uma forma simples. Eu não sei quantos viram essa semana, a gente está vendo isso aí toda hora na rede social, mas eu vi essa semana um cara saindo da casa dele com água no peito, lá no Rio Grande do Sul, e aí está o barquinho assim da Defesa Civil, de um time de voluntários para socorrê-lo, e ele vai gravando assim no celular dele e fala assim, gente, agora não dá mais, agora já era, agora foi tudo. Eu tinha uma esperança ainda de resgatar minhas coisas, mas aí tá vendo? Ó, conquistei, comprei, adquiri, tudo isso aí, agora para nada, estragou tudo, gente, estragou tudo. O celular está acabando a bateria aqui, ó, já acabou tudo, não tem mais nada. Vou ter que ir porque agora a minha casa já está em risco de desabar. Tentei pôr no segundo andar, a água já tomou tudo, não dá mais, etc. Ele começa a falar sobre isso. Se você coloca o seu coração nas coisas, quando você as perdê-la, você perdeu tudo. Agora, se você tem a presença de Jesus como tudo da sua vida, você só vai perder coisas, você permanece com tudo.
E quem tem Jesus tem tudo. Diga comigo, quem tem Jesus tem tudo. Diga de novo, quem tem Jesus tem tudo. Eu já conversei uma vez com um cara, pastor, perdi meu emprego, fiz tantas faculdades, dei minha vida para aquele lugar, fui mandado embora, perdi tudo. Eu falei, mas peraí, tu perdeu tua fé, roubaram a presença de Jesus dentro de você? Não, pastor, foi só meu trabalho. Então não perdeu tudo, você perdeu o seu emprego. Mas o problema é que nós colocamos nosso coração nessas coisas, e quando elas se vão, nós temos esse sentimento de luto, que nós perdemos tudo. Você não perdeu tudo, querido. Se você não perdeu tua fé, você não perdeu tudo. Viva de uma maneira altruísta, de uma maneira a amar as pessoas, a dedicar a tua vida para o reino de Deus, a ser mais intenso na sua vida com o Senhor. Amém, gente? Aquela cruz está vazia, porque Ele não deu uma parcela da sua história, Ele deu a vida dEle por nós, para que nós possamos dizer como essa canção diz, e essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida para te coroar. Eu conheci um cara lá em Belém do Pará chamado Aleph Mendes, ele tem uma canção que ele canta assim, eu só tenho uma vida para queimar e a minha vida eu vou queimar para ti. Queridos, a forma que nós cremos e a forma que nós pregamos é que nós vamos viver uma vez só. Você não vai ter o repeat, você não vai ter segunda chance, é uma vez só. Depois do seu velório, ou é com o Senhor ou em outro lugar que você vai estar. Não tem a segunda chance, não vai ter a segunda vez. Você não vai voltar para corrigir seus erros. Então essa é a única oportunidade que você tem de fazer e fazer bem feito. Que o Senhor seja a prioridade da sua história em nome de Jesus. Terceiro, gere um estilo de vida profético. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Gente, imagina que privilégio, João Batista está dizendo assim, há centenas de anos atrás, um profeta chamado Isaías profetizou que viria alguém que abriria caminho para o Messias, e esse cara sou eu. Imagina você se encaixar no tempo da história que Deus quer construir, aquilo que Ele quer fazer na terra, de forma profética, ser uma resposta daquilo que Deus quer fazer. Esse era João Batista. Eu queria te dar um conselho nessa tarde, querido. Comece a trazer as realidades que você ainda deseja viver para o presente. A minha família é uma bênção, o meu filho é do Senhor, eu venci esse pecado. Não fica dizendo como se fosse uma realidade que você vai alcançar. Viva de forma profética, ao ponto de os seus votos te aproximarem de uma realidade de fé, que você já imagina que elas são suas. Não espera o teu filho decidir vir na igreja com você, não precisa dizer, agora meu filho vai se converter. O meu filho é do Senhor. Comece de forma profética a declarar essas realidades, amém? Eu sou próspero. Se você tem lutado com a miséria, seu voto é com relação à vida financeira. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais disso, mas diga a Deus, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou uma pessoa desenrolada, eu não vou viver nesse emaranhado de coisa aí não. Amém, gente? O nazireu, a gente gosta de dizer isso, o nazireu ele abre espaço para o nazareno. Foi João que abriu o caminho para Jesus, uau! Ele criou esse caminho, e é tão bonito a forma que João diz, o que vem depois de mim é maior do que eu, não tinha uma concorrência. Ele diz que ele cresça, que eu diminua. Era como se fosse dois pastores construindo duas igrejas, e João dizia para a galera, vai para lá, vai para a igreja dele, pô. Esse cara é maior que eu só vim para abrir o caminho, eu só vim para iniciar a jornada. Quarto, persevere nas adversidades da vida. Marcos 6, 24, ela saiu e disse à sua mãe, o que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. João é o cara que termina a sua história sendo decapitado a pedido da família dos imperadores do tempo. Pediram a cabeça literalmente de João Batista e ela vem numa bandeja para essa menina. E João acaba a sua história sendo decapitado por única e exclusivamente pregar o evangelho do reino de Deus. Um mártir
Alguém que abre caminho para Jesus, faz muito bem seu papel, vive de forma autêntica, altruísta, voluntária para Deus e acaba sua jornada assim perseguido. Eu tenho certeza do que eu vou dizer, que você, a partir do momento que você começou a servir a Deus, algumas pessoas começaram a zombar disso, até criticar, ou até mesmo falar mal. E quando tu fazia qualquer outra coisa com a sua vida, ninguém se incomodava com isso. Às vezes até dentro da tua casa, alguém diz, nossa, agora não sai da igreja, agora só quer a igreja, virou crente, é crentinho. Guarda esse texto aqui no seu coração, ó, Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Outra versão diz falso testemunho. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se você está sendo perseguido, bem-vindo ao time, você está no caminho certo. Ouvi essa semana algo muito profundo no texto de Neemias, no livro de Neemias, capítulo 6. A Bíblia diz que os muros de Jerusalém estavam no chão, Neemias começa a reconstruí-los, chega um momento que os muros estão todos construídos, falta só colocar as portas, falta só fechar as brechas, e Neemias vai fazendo isso, põe as portas, põe porteiros, põe sentinelas em cima dos muros para proteger. Muro naquele tempo tinha um entendimento de proteção da cidade, né? As cidades eram todas muradas, então a cidade é aquilo que está dentro do muro, o muro é o que protegia a cidade. Então Neemias faz todo o esquema, põe levitas, porque a batalha não era só com quem poderia vir destruir o muro novamente, mas a batalha é espiritual também. E agora está tudo murado, está tudo com porta, tem porteiro, tem levita, tem sentinela, está tudo feito e perfeito. Ele começa a receber tipo de intimação por Tobias, Sambalate e Gessem. E eles começam a dizer, cara, vem aqui para a gente conversar. E é legal que Neemias diz assim, capítulo 6, versículos 1 a 4, ele diz assim, eu estou fazendo uma obra muito grande para descer aí e conversar com vocês. E aí versículo 4 diz que por 4 vezes eles fizeram um convite. Aí Neemias diz assim, e as 4 vezes eu respondi a mesma coisa. Tem coisas que estão vencendo a gente, talvez não na primeira tentação, mas vem uma segunda, terceira e a gente cede. Tem perseguição que mexe com o nosso coração. Neemias segurou a onda, Neemias ficou firme ali no Senhor e disse, eu não vou descer lá, eu estou preocupado com uma coisa muito grande, querido. Não é para você descer para dar ouvido para a gente que só vai tomar o teu tempo. Fica lá em cima porque o teu trabalho é grande. Igual Neemias diz, eu não vou descer aí, cara, vou descer perder tempo com vocês. Eu estou fazendo uma obra grande. Deus te chamou para fazer uma obra grande, não desiste, guerreiro, vai para cima, vai adiante. E sabe, se o diabo está parado num ponto de transição que você quer entrar, e você está recuando dizendo, pastor, cheguei ali, o diabo estava lá me esperando, a crítica, o insulto, a afronta estava ali, eu até recuei. Se o diabo está num ponto de transição para uma coisa que Deus tem para você, é que ele sabe a grandeza que te aguarda depois de você passar por ele. E se o diabo percebeu que é grande o que Deus tem para você, vai para cima dele. Amém, gente? Diga assim, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Aleluia, você crê nisso? Maior é o que está em você, então vai para cima. Vai para cima. Quinto, desenvolva uma identidade espiritual. João está dizendo assim, eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. Eu sei quem eu sou na história, eu sei quem Jesus é na história. Meu papel é esse, o papel dele é aquele. Votos espirituais vão fazer a tua visão compreender melhor quem você é. Votos espirituais trazem sensibilidade para discernir. Talvez você tenha aceitado algumas palavras sobre a sua vida, não aceita não. Não aceita não, você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Você não é o que você está vivendo, você é o destino que Deus tem separado para você. Você é muito mais do que isso que você está passando. Amém, gente? E sexto e último, construa o seu legado de valores. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus, no reino dos céus, é maior do que ele. João 3, 28 a 30.
Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Existe uma caminhada que eu e você estamos trilhando, e essa caminhada, ela indiretamente está construindo uma história. Se você quer ou não, a tua história está sendo construída. Eu queria te fazer uma pergunta e eu mesmo vou te dar a resposta. Quem vai fazer o discurso do seu velório? Aí talvez tu diz assim, provavelmente um pastor da igreja vai fazer meu velório. Porque se ninguém nunca te contou, você vai ter um velório um dia, né? Pastor, provavelmente algum de vocês aí vai fazer meu velório. Não, mas quem que vai escolher o discurso dele? É você. O discurso do seu velório, quem vai escolher é você. Porque no dia que nós estivermos sepultando a tua vida, nós vamos falar de quem você foi. E quem você foi você quem construiu essa imagem. E eu espero que ali do lado do teu corpo, quem tomar a palavra para falar de ti, vai estar dizendo assim, aqui jaz um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um homem que viveu intensamente, profundamente, intimamente do Senhor. Um homem que deixou uma marca para os seus filhos, seus netos, sua esposa, seu marido. Uma pessoa que servia ao Senhor, dedicada à obra de Deus, generoso, altruísta, voluntário, apaixonado. Porque esse é o legado. Vou fazer uma pergunta que eu fiz hoje de manhã lá em Caçapava. Tem alguém aqui que você é o primeiro cristão da tua família? Se é você, dá um sinal para mim. Queria dar uma palavra para você. Pessoas aqui, ali. Amém. Muita gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez por muito tempo no seu coração venha aquele sentimento assim. Eu sou o primeiro cristão da minha família. Puxa, pastor, mó luta. Só eu sou crente na minha família. E talvez até agora você vê isso com certa escassez. Porque é difícil lutar sozinho, tem toda aquela história, né? Eu sei bem o que você está falando. Eu queria te trazer uma nova perspectiva sobre essa ideia de você ser o único cristão da tua família. Deus tinha que escolher alguém para começar, e a primícia é uma semente poderosíssima, e Deus escolheu você. Deus tinha que escolher alguém para abrir caminho para Jesus. Deus escolheu João Batista. E aí quando Deus olhou para o teu sobrenome, para a tua família, diz assim, vai ser ele que vai começar o legado de fé na família dele. Imagina, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, e talvez você não vai estar aqui para saber disso, mas se Deus quiser dar um toquinho no teu ombro lá no céu e dizer assim, cara, tua família está lá embaixo, todo mundo servindo a Deus, começou tudo com você. Os teus filhos levaram para os seus netos para os seus bisnetos, cara, as gerações estão caminhando com Jesus, está todo mundo apaixonado por Deus, e estão dando baile em você, porque estão mais intensos que você. Você fala, então esse é o caminho, está dando certo. De ter uma geração tão apaixonada por Jesus depois de você, mas teve que começar por você, cara. Não toma isso como uma missão assim difícil, árdua, não. Talvez ela se tornou um pouco diferente para os demais que virão, porque você está abrindo o caminho, e quem abre o caminho toma mato na cara. É quem abre o caminho tem que desbravar mesmo essa estrutura. E se eu e você que já recebemos esse legado de alguém, temos uma responsabilidade agora de prosperar o que nós recebemos, levar adiante uma coisa ainda melhor, mais intensa, mais profunda. Recapitulando com você aqui, caminhe influenciado pelo céu, supere o materialismo, transforme realidades, persevere nas adversidades, afirme a sua identidade espiritual e deixe um legado de valores. Amém? Ouça, querido, nesse final de tarde, começo de noite, a voz do Espírito Santo e decida fazer um voto para um novo tempo e um novo tempo na sua jornada cristã também. Você recebe essa mensagem para o seu coração? Se você puder, feche os teus olhos aí no seu lugar. Se você tem uma caminhada com Cristo, faça uma renovação de aliança agora. Diga, Deus, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Quero renovar meu voto de viver a vida inteira contigo, para ti. Quero renovar meus votos de viver intensamente, profundamente. Quero renovar os meus votos de santidade, de vencer, de romper, de alcançar novos níveis na minha fé. Mas talvez você está aqui e nos visita, você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. E sabe, é uma espécie de um voto nós entregarmos para Jesus, porque uma entrega a Cristo não é por uma temporada na nossa vida, é para a vida inteira.
Diferente do casamento, que é até que a morte nos separe, a vida com Jesus, na verdade, quando nós acabamos aqui na terra, ela continua na eternidade, não tem mais separação, você e Jesus. É o próprio apóstolo Paulo que diz para nós: não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Uma vez que eu sou dele para sempre. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.